Todo curso meu eu começo com esse slide porque esse é um conceito que, se não estiver na bolsa, não vai andar para frente, né? Nós falamos de duas coisas aqui já. O retorno corresponde ao risco. É claro que há distorções no mercado, e principalmente os profissionais vão buscar essas distorções em que você tem uma vantagem na relação retorno e risco. Mas isso são pequenas vantagens. Com opções, o que eu tento ensinar para o pessoal que frequenta, e todo dia, 13h, tem chat ao vivo também. Entra lá que tem chat ao vivo, eu falando, mostrando a planilha de opções, também de graça. Eu tento mostrar como captar essas vantagens. As opções distorcem, elas têm distorção de volatilidade, que você possa captar vantagens em que a relação retorno-risco seja favorável a você. Mas são pequenas vantagens. Você nunca vai encontrar situações, como são vendidas para as pessoas toda hora, em que você tem situações de retornos espetaculares sem risco. Não adianta, não existe. É a palavra que a gente estava falando, garantido. Essa palavra não entra na bolsa, né? Você tem operações de box, que você faz renda fixa e tal, mas são coisas bem mais complexas, né? É importante perceber que não há garantia. Há formas extremamente conservadoras de operar que vão fazer com que você se aproxime mais da palavra garantido. Mas 100% garantido não existe. Mas quando a gente entra na bolsa, teoricamente, principalmente se a gente não é... Às vezes o sujeito é jovem, mora com os pais, e já vou botar todo o meu dinheiro na bolsa e não tem nada demais. Mas se você já precisa de alguma garantia, você tem algum dinheiro em renda fixa, você tem às vezes um imóvel e agora vai buscar uma rentabilidade maior na bolsa. Perfeitamente normal, e provavelmente você vai ter essa rentabilidade maior na bolsa. Mas você não vai ter garantido, até porque renda fixa também não é garantido. Imóvel não é garantido, nenhum rendimento é garantido, por isso você diversifica, nenhum investimento. Quer dizer, a renda fixa, o governo já meteu a mão 2 vezes, né? Recentemente. Né? Não tem muito tempo, né? O governo Collor meteu a mão na renda fixa, e recentemente no governo Fernando Henrique a gente teve aquela marcação a mercado que não foi tão grave, mas foi alguma coisa. Então, garantido, nada é garantido. E isso aqui é uma frase boboca, mas eu lido com isso o dia inteiro. A renda variável é variável para os dois lados, né? Para cima e para baixo. Ela não é renda fixa e ela não tem regra, né? Há 2 dias, principalmente para quem lida com opções, novamente nós tivemos uma lição, né? Essa Telemark subiu, ela adora fazer isso, né? E as opções subiram 10.000%. E é uma lição para 2 categorias de pessoas que operam com opções. Os que operam venda descoberta, tem dia que acontece isso, né? Há pouco tempo teve o Tupi. No Tupi quebrou gente grande, né? Então, não custa, se você quer operar na venda, compra umas opçõezinhas de centavo, porque aí pelo menos se acontece isso, você não vai quebrar. Você tem um número. Porque se eu vendi uma opção, sei lá, de 48 e fui lá e comprei a de 58, pelo menos eu botei R$10. Não passa de R$10. Agora, se você vende descoberto, não tem limite. E a outra é para o pessoal que vende opções e ela chega a 3 centavos, 4 centavos e fica querendo levar aquilo para o resto da vida para ganhar aqueles 3 centavos. Às vezes ela volta para R$2. E só precisa de uma vez. O problema é o seguinte, o problema é esse, por isso que eu digo que eu conheço o pequeno investidor. O problema não é ela voltar a R$2. Porque se ela voltasse a R$2 e o cara fosse lá, pagasse, assumisse o prejuízo, tá bom, teve um prejuízo, aprendeu, passo para a seguinte, mas ele não assume. Porque quando ele vê uma opção de 3 centavos voltar a R$2, ele não se conforma. E ele não paga os R$2, ele inventa algum rolo. É sério, é a verdade, eu sei. Eu falo com muita propriedade dos erros, porque eu já cometi todos, então eu sei como é que são todos os erros. Porque não tem nada demais, você perdeu, vai lá, paga, mas não tem como pagar R$2 por uma opção que estava a 3 centavos, o ser humano não consegue. Não
consegue, é sério, não consegue, porque você estava com aquele negócio a 3 centavos falando assim, ah, não vou pagar 3 centavos porque essa porcaria não vai exercer mesmo, que se dane, deixa morrer. Aí ela vai a R$2. E aí termina em 10, 20, porque você não paga os dois, inventa um rolo, rola para não sei o que, faz não sei o que, fala que o Basta ensinou, não bota o meu nome no meio, é sério. Agora mesmo já estava botando meu nome no meio aqui, que o Basta ensinou uma estratégia de não sei o que, termina pagando um dinheiro desse tamanho. Então, aceitem que a renda variável é variável, mas tem sido no mundo capitalista o melhor investimento. Né? Não tem um período de 17 anos nos Estados Unidos que a renda fixa bateu a renda variável. Nenhum período acima de 17 anos. Nenhum. Na história dos Estados Unidos. Nós ainda não somos um Estados Unidos, mas nós já somos mais um país capitalista do que éramos há 20, 30 anos atrás. Ainda temos taxa de juro alta, aqui é uma situação especial, porque aqui a renda fixa paga muito, que a taxa de juros é alta, mas eu espero que a gente esteja caminhando para isso, né? 17 anos. Não, porque é o seguinte, ele fez um estudo, o Jeremy Siegel, ele fez um estudo comparando renda fixa com renda variável e foi vendo períodos de 5 anos, períodos de 10 anos. 17 foi aonde ele chegou, que não tem nenhum período de 17 anos que a renda fixa bate a renda variável. Vamos dizer, o menor período que a renda variável nunca perde para a renda fixa, 17 anos, na história dos Estados Unidos. História de 200 anos, mas também não precisa mais do que isso, né? Com 15 anos, parece que ele só achou 2 períodos que a renda... E isso considerando... Se você considerar o período de 17 anos que você comprou no topo da crise de 29, se você guardou 17 anos, bateu a renda fixa. No topo da crise. Se você comprou no dia mais alto da crise. Eu vou mostrar aqui no gráfico. Se você comprou ação no dia mais alto da bolha da Nasdaq e guardou até hoje, você está rico. Não é? No dia mais alto da bolha da Nasdaq, a bolsa estava aqui, estava o quê? 12 mil. Não é um negócio desse. O Ibovespa estava 12 mil. Um negócio desse. Né? Com toda essa... Está 60 mil. Então... Claro, se você comprou só porcaria, não. Quando a gente está falando de uma carteira representativa da Bolsa. Né? Você foi lá e escolheu 10 porcarias que faliram, aí paciência, né? É problema seu, né? Não posso fazer nada. Estou falando de uma carteira de blue chip representativa da Bolsa. Então, o que eu quero passar para vocês é um método de acumular ações e se aproveitar da uma carteira de blue chip representativa da Bolsa. Então, o que eu quero passar para vocês é um método de acumular ações e se aproveitar das opções para aumentar o seu acúmulo de ações. Veja bem, às vezes confundem o que eu falo. Eu não tenho nenhuma crítica ao trader, ao especulador. Muito pelo contrário, é um agente extremamente importante na Bolsa. Mas, em primeiro lugar, mesmo que você seja trader, você tem que ser holder. Porque você vai fazer o quê? Pegar o lucro do trade e gastar, sempre, gastar. E para o resto da vida, não. Todo trader que eu conheci vencedor, ele pegava o lucro do trade, comprava ação, comprava imóvel, comprava renda fixa para ficar rico. Né? O objetivo é ficar rico, acumular capital. Se fica rico acumulando capital. Se você é trader, é igual você ser dentista. O dentista pega o lucro da atividade dele, o dentista ganha dinheiro, paga as contas, no final do mês tem um lucro. Pega o lucro, compra ação, compra tesouro direto, compra renda fixa, compra imóvel para ficar rico. O trader é a mesma coisa. Né? Porque criou essa imagem do trader como um cara que vai fazendo trade para pagar as contas. Não é isso. E também a atividade de trader requer uma dedicação maior, um estudo maior. É mais fácil você, vamos dizer, comprar ações de empresas boas, guardar, fazer uma vendinha coberta, do que você fazer trade. Você precisa de uma dedicação um pouco maior para fazer trade. Então eu não tenho nada contra, mas o objetivo do trader também é acumular capital na Bolsa.
Todo trader vencedor que eu conheci tinha uma carteira de ação imensa. Claro. Não existe. Ele vai fazer trade para ganhar dinheiro pro resto da vida. E muitos que eu conheci chegou numa idade, aconteceu comigo também, que não aguentou mais. Chega, não quero mais isso. É estressante, é uma atividade, vamos dizer assim, legal, é legal mesmo, eu gostava muito, mas é estressante. Para alguns mais do que para outros. Tem uns que lidam muito, eu conheci traders que lidavam com uma tranquilidade danada. Hoje eu perdi, hoje eu ganhei, que é o certo. Abstrair disso, ele opera uma quantidade de dinheiro que ele suporta e abstrai. Tem outros que não conseguem. Mas, de qualquer maneira, o objetivo é esse aqui, acumular capital na bolsa. Seja fazendo trader, ou seja o que for. Então, o primeiro passo é você ter uma definição e lá na Baixa.com tem uma planilha para vocês para fazer isso. Então, você define o quanto você quer de renda fixa, o quanto você quer de renda variável, por cento. Você pode incluir nessa conta imóveis, mas para isso você tem que ter muito dinheiro. Não adianta o sujeito ter 50 mil em ações, 30 mil na renda fixa e falar, vou incluir um imóvel de 1 milhão na minha planilha. Não dá. Ele pode ter um imóvel de 1 milhão, ter 30 mil na renda fixa, 50 mil em ações. Não dá para botar o imóvel na planilha que vai ficar uma coisa assim, 95% no imóvel. Então, agora, se o sujeito tem 5 milhões na bolsa, 3 milhões em renda fixa, ele pode incluir imóvel na planilha dele. E o imóvel tem uma outra característica também. Ninguém pode ficar, não, todo mês eu vou comprar R$500 de imóvel. Não tem como, né? Imóvel é uma coisa que você não fica manipulando. Então, o principal é isso aqui. E a gente tem uma planilha lá no site, vocês podem pegar. Você vai definir o seu objetivo. Vamos dizer que você definiu 50% em cada um. Que é o que eu, que sou muito conservador, faço. Ninguém entende como um cara conservador foi se meter com opções, mas acontece. Isso aqui faz o quê? Isso filma você. Ah, tá. Ninguém entende como um sujeito conservador foi se meter com opções. Mas eu me lembro como se fosse hoje, que a Silvia pediu para eu contar a história. Chegou lá o chefe e falou, vai entender opções. Eu falei, não sabia nem o que era. E não tinha livro, não tinha internet. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei... tinha um computador do tamanho dessa sala. Sério? Tinha a sala do computador, era o tamanho dessa sala. Estou falando sério, né? Era anos 80. Aí fiquei ali no lado daquele monitor horrível, estudando as variações em centavos. Foi onde eu comecei. E até hoje eu estudo muito isso. O que eu trabalho com... O meu trabalho com o pequeno investidor é que ele monte estratégia, monte um plano e execute o plano. Porque o problema é que a maioria fica na bolsa operando emoção. Ele não tem um planejamento, ele não tem estratégia, ele não sabe bem o que está fazendo, termina sempre, como a maioria, comprando no topo e vendendo no fundo, comprando no topo e vendendo no fundo. Porque, por exemplo, se você pegar o exemplo da Petrobras, eu não quero discutir se Petrobras é uma boa empresa ou não. Não vou entrar no mérito dessa discussão, isso cada um deve decidir. Agora, o que não pode é o que a maioria faz. Petrobras hoje é uma péssima empresa. Só que quando ela estava a R$40, ela era uma excelente empresa. Aí, agora ela é péssima. Quando ela voltar a 40, ela volta a ser boa. Aí quando ela voltar a 20, ela volta a ser ruim. Isso é o que a maioria faz, não pode. Porque isso é comprar em 40 e vender no 20. Porque é muito difícil comprar Petrobras agora. É difícil. Só tem notícia ruim. É difícil. Então você tem o direito de dizer assim, olha, eu não invisto em Petrobras, eu não gosto de estatal, agora um problema que a Vale virou estatal também, né? Não é um problema. Mas eu não invisto em estatal, não me interessa, eu prefiro outras empresas. Tá bom, tá tudo certo. Mas o problema é que a maioria não investe em estatal hoje, mas quando ela tiver em 45, não é que ele investe em estatal no 45, ele esquece que ela é estatal.
Porque no 45 não vai sair uma notícia dizendo que ela é estatal, que o governo fez isso, que o governo fez aquilo. Só vai sair notícia que é a maior empresa do mundo, que não sei o quê. Que não... No 45 não vai sair uma notícia dizendo que ela é estatal, que o governo fez isso, que o governo fez aquilo. Só vai sair notícia que é a maior empresa do mundo, que não sei o quê, que não sei o que lá, que não sei o quê. Então, como a maioria fica solta no mercado, ele tende para o que a maioria faz, compra no topo e vende no fundo. Porque o ser humano solto na bolsa, ele só faz isso. Compra no topo e vende no fundo. Não é à toa, e isso tem diversos estudos, que o ser humano perde para o macaco, perde para o dado, perde para o rato, perde para qualquer um na bolsa. Não é sério, porque tudo isso é randômico. Se eu jogar um dado não, cara e coroa para decidir quando comprar, quando vender, eu ganho de 90% dos seres humanos. Porque o cara e coroa, às vezes vai comprar no fundo, às vezes vai comprar no topo. O ser humano só vai comprar no topo. É óbvio, porque é só ver quem já estava na bolsa em 2007, estava lá aquele monte de... Na revista, larguei o emprego, estou vivendo de bolsa, não sei o quê, todo dia. Aí em 2008 o mundo ia acabar. Né? Quando a Petrobras estava 15, a Vale 16, aí o mundo ia acabar, tira todo o teu dinheiro da bolsa porque o mundo vai acabar. Como se fizesse alguma diferença onde está o teu dinheiro quando o mundo vai acabar. Né? Sério. O mundo, como diz um amigo, um forense lá do meu fórum, o mundo já vai virar, já é pentacampeão, porque já acabou em 2008, 2011, agora tem uma nova data, 2014, né? E vocês vejam o absurdo dessas coisas, que é o seguinte: se vai haver uma catástrofe econômica, uma falência do sistema financeiro mundial, provavelmente você vai perder. Mas é melhor o seu dinheiro estar em Petrobras e Vale do que na renda fixa. Porque o da renda fixa você vai perder. Esse é certo. Petrobras e Vale pode perder ou não. Porque pode haver uma falência do sistema financeiro mundial e Petrobras e Vale não falir. Se ela não falir, o teu dinheiro está ali. Agora, o da renda fixa você não vai receber. Esse é certo. Então, o que acontece com o ser humano? Chega em 2008, tira todo o dinheiro da bolsa e bota na renda fixa, no fundo. Porque é difícil mesmo. É muito fácil falar agora, viu, não aconteceu nada em 2008. Mas na época está todo mundo em pânico. O mundo vai acabar, aquele iraniano falando sem parar e tal. É muito difícil. Como é difícil, aí eu comprei Petrobras. Eu uso Petrobras Vale de exemplo porque são, assim, acho que todo mundo fala. Mas quando eu falo Petrobras e Vale, eu estou falando de blue chip. E que também não é errado comprar small cap e tal, desde que você saiba o que está fazendo, né? O que acontece? Eu não comprei Petrobras e Vale a R$15 porque eu sou o gênio das finanças. Eu comprei porque eu tenho uma planilha que manda comprar, é simples. Quando você bota, como no meu caso, renda fixa 50%, renda variável 50%, o que acontece em 2008? Eu tenho 65% em renda fixa e 35% em renda variável. Porque a bolsa desabou. Então todo dinheiro novo eu só posso botar na bolsa. Porque na bolsa está lá embaixo. Aí quando a bolsa chega no topo, aí o que eu boto em bolsa já é bem menos, ou às vezes durante um período realmente eu vou investir em tesouro direto. Porque se a bolsa explode, inverte. Aqui vai para 65%, aqui para 35%. Aí eu olho a planilha e falo, não, agora eu vou comprar tesouro direto. Um sistema simples desse te impede de comprar no topo e vender no fundo. É um sistema extremamente simples. E o que eu trabalho é exatamente com estratégias para que o pequeno investidor pare de comprar no topo e vender no fundo. E eu fico repetindo isso, parece que é uma asneira, não quer dizer que é o que vocês façam, mas é o que a maioria faz. Se não fosse assim, não teria euforia em 2007 e pânico em 2008, porque eu nunca vi euforia com as pessoas vendendo. E eu nunca vi pânico com as pessoas comprando. Por que teve euforia em 2007? Porque todo mundo estava comprando. Por que teve pânico em 2008? Porque todo mundo estava vendendo. Pega um gráfico da Petrobras ou da Vale e olha o volume negociado no auge da crise. É uma coisa absurda. Alguém estava vendendo. Porque para alguém comprar, alguém tem que vender.
E provavelmente quem estava vendendo Petrobras a 15, Vale a 16, não era nem o Soros nem o Bradesco. Provavelmente. Então, a gente tem que sair disso. Uma pequena planilha, vocês podem pegar lá, já te tira disso. Aí o que acontece? Quando eu compro Petrobras em 2008, ou Vale, eu também estou com medo. Mas quando a minha planilha mostra que eu em renda variável só tenho 30% e eu quero ter 50%, eu tenho que botar o dinheiro novo em renda variável. E uma coisa simples assim faz com que você passe a comprar quando tem que comprar. Comprar com que dinheiro? Você tem que juntar uma vez por mês o dinheiro do seu trabalho que você vai poupar, o dinheiro dos dividendos, dinheiro dos juros, dinheiro de aluguel, dinheiro do que for. Junta todo o dinheiro e vai investir. E vai investir todo mês. A ação para o pequeno investidor tem um objetivo principal, que é para isso que foi criada a Bolsa, apesar que muitas vezes se esquecem disso. A ação é para você se tornar sócio de grandes empresas. Isso é uma moleza, né? E é uma moleza mesmo, porque, veja bem, por exemplo, eu ser sócio da Vale, vamos esquecer Petrobras, porque entra em muita discussão ideológica, mas eu ser sócio da Vale, ser sócio do Bradesco, isso é uma moleza. Vai entrar de sócio do Bradesco, sócio, mas eu quero ser sócio do Bradesco. Vai lá, toca na sede e diz, vim aqui para ser sócio. Né? Então, isso é uma moleza. Você vira sócio dessas empresas e passa a ter participação nos lucros. É claro que você não tem os mesmos direitos dos majoritários, mas tem uma vantagem também, você não tem as obrigações deles. Se quebrar e ficar devendo, você não tem que pagar. Nem vai preso, nem tiram teu imóvel. Não, é sério. Porque quando você vira sócio de uma padaria, você tem que se preocupar com isso. Se seu sócio fizer um monte de lambança, você pode ter que responder. Nesse caso, você não responde criminalmente, não responde com seu imóvel. Se a empresa falir, você só perde o dinheiro. Então, e eu repito, não tem nada de errado. Não, mas eu estou estudando análise gráfica, estou me desenvolvendo e quero fazer trade com ações. Não tem nada de errado, absolutamente nada de errado. Mas você vai fazer trade com ações para ter lucro, para pegar o lucro e fazer alguma coisa. Ah, não, mas eu já sou rico, eu tenho 100 imóveis, tenho 100 milhões em ações. Tá bom, então não sei qual é o teu problema, não temos nem o que falar, não preciso falar nada. Tá tudo bem. Até você pode aprender comigo a fazer venda coberta para fazer renda em cima dessas 100 milhões de ações que você tem aí, tudo bem. Mas você vai fazer trade para ter lucro, para pegar parte desse lucro e se tornar sócio de empresa boa. Porque aí o dia que você tiver uma quantidade enorme de ações de tesouro direto de imóvel, você quer fazer trade, você faz, mas também não é mais obrigado a fazer, como não é mais obrigado a trabalhar de dentista. Porque você tem uma reserva financeira que te permite fazer o que você quer na vida. É esse o objetivo do trader também, como é o objetivo do dentista, do médico, do engenheiro, seja lá do que for. Acumular capital para ter tranquilidade financeira. Então, fazem essa confusão que isso aqui está em oposição ao trader. Porque, principalmente fora de internet, a maioria é uma área de fantasia de um negócio que eu chamo de bolsa das fadas, né? O pessoal fica discutindo ali uma bolsa fantasiosa, né? E aí começa a briga de trader com holder, vendido com comprado, que são brigas de fórum, que não tem nada a ver com a bolsa de verdade. Nada disso tem nada a ver com a bolsa de verdade, porque todo trader vai acumular ação também, não tem nada, uma coisa não se opõe à outra. Essa briga de vendido e comprado que tem nos fora é a coisa mais maluca que tem no mundo, porque o cara que vende, ele tem que comprar, e o cara que compra tem que vender, porque você não pode, eu sou vendido, vou vender e nunca mais compro. Quando você vende, você tem que comprar para sair da posição, e quando você compra, tem que vender. Então, existe o sujeito que está vendido, que está comprado, e normalmente as instituições não estão nem vendidas e compradas, estão as duas coisas ao mesmo tempo, que opera com hedge. Então, é tudo fantasia. Aqui é o que eu estava falando para vocês.
Isso aqui é um gráfico exagerado, que pega 200 anos, né? Colocando $1 na bolsa, em títulos, ouro e dólar. Né? É um estudo feito durante 200 anos. Dólar, obviamente, um resultado péssimo, porque isso aqui é um estudo nos Estados Unidos, teve inflação durante esses 200 anos. O ouro, que todo mundo fica falando sem parar, no longo prazo tem sido um péssimo investimento. Agora estão falando em ouro, 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 pode ser até que mude, mas no longo prazo ele apenas manteve o que você investiu, de 1 foi para 1,95. Títulos, que são títulos de longo prazo e de curto prazo, né? Bonds e notes, né? Qual a inflação do período? Oi? Qual a inflação do período? 40%. Não, isso aqui já é real. Eu tenho esse gráfico nominal, esse já é o gráfico real. Esse gráfico já desconta a inflação. Para o dólar. Oi? O dólar começou em 1 e terminou em 0,06, foi 94%. Mas esse é o gráfico real. Eu tenho esse gráfico nominal também. Esse aqui é o gráfico de rendimento real. Tá? Isso aqui também é do Jeremy Siegel, eu tinha que escrever aqui. Está no livro Ações para o Longo Prazo. Títulos variou entre 1.000 e 300, título de longo prazo 1.000 e o título de curto prazo 300 e ações 755 mil. E aqui tem um detalhe importante que é o seguinte, em torno de, variou de país para país, mas perto da Segunda Guerra terminou o uso de ouro como lastro, né? Porque os países usavam ouro como lastro. E o padrão ouro, e na época do padrão ouro, os países não tinham inflação, tinham até deflação, né? Passaram a ter inflação, porque Estados Unidos e Inglaterra tem inflação de 2% ao ano, mas em 50 anos isso vai se somando. Passaram a ter inflação quando pararam de usar o padrão ouro, mais ou menos por aqui assim. E vocês vejam que o rendimento das ações era um pouco melhor que dos títulos e passou a ser expressivamente melhor quando os países passaram a ter inflação. Porque as ações te protegem da inflação muito mais do que os títulos. Isso aqui é Estados Unidos. O Brasil tem uma situação especial porque ainda tem uma taxa de juros alta. Mas que já não é tão alta. Apesar de ser alta, já não é tão alta. Nós não temos mais inflação de 30% ao mês. Então, é muito interessante isso também, porque as empresas reajustam seus produtos, né? Então, no longo prazo, você tem uma proteção muito maior da inflação com ações do que com títulos. Isso não quer dizer que seja para botar 100% do seu dinheiro em ações, não. Até porque aqui a gente tem oportunidades no Tesouro Direto, que nos Estados Unidos não é tão grande, né, pela taxa de juros lá. Mas o que eu quero colocar é que ninguém deve abrir mão disso aqui. Não importa se você é trader, não importa o que você faz na vida, parte do seu investimento tem que estar aqui. Você não tem por que abrir mão disso. No longo prazo, provavelmente, se não houver uma catástrofe econômica, e se houver todo mundo vai perder, o melhor investimento que você vai fazer vai ser em ações de empresas boas. Tem sido assim no mundo capitalista. Garantia, não existe a palavra garantia. Mas se as empresas não quebrarem, se o país não quebrar, provavelmente é o que vai acontecer no longo prazo. Então, isso aqui é um gráfico do Ibovespa. Pode? Vamos voltar. Não. Quando você fala de pegar nas blue chips, né? Esse gráfico das ações, você está supondo diversificação e blue chips? Não, isso aqui, quando ele fala gráfico de ações, é uma carteira diversificada que representa o índice, né? Sendo blue chips ou não? Basicamente blue chips, né? Porque o que representa, se você pegar e fizer uma carteira das 10 maiores do Ibovespa, você já tem quase 90% do Ibovespa. Tá menos, né? Porque se espalhou um pouco. Há uns anos atrás era assim, né? Porque só Telemar tinha 30%. Mas basicamente é isso.
Veja bem, o investimento em small caps também é a mesma questão. Não há nada de errado. Assim, quando você parte para small cap, você pretende um retorno maior do que com blue chips. Porque senão, para que você vai investir em small cap? Só porque você acha bonito? Mas você vai se arriscar mais. Não tem jeito, não tem como sair disso. Se você aprender a analisar empresas e descobrir valor em empresas menores, você vai ter um rendimento melhor do que com blue chip. Se você for para fórum que fica dizendo que não sei o que vai bombar, que saiu uma notícia que não sei o que, você vai perder todo o teu dinheiro. Que é a forma como 90% opera small cap. Vai para o fórum que fulano disse que vai bombar, que não sei o que vai... Fez uma análise gráfica que a ação de 20 centavos vai a R$700. É sério, eu vi essa análise outro dia. Eu não sei nem como é que pode encaixar num gráfico essa análise. Uma ação de 20 centavos é a 700. Não cabe no gráfico. Eu não sei como é que se faz uma análise dessa. Mas se for assim, não vai ganhar com small cap. Mas, por exemplo, eu tenho até um consultor no meu site, que é o Mili, que é especializado nisso. Ele estuda empresa para descobrir empresa cujo preço esteja menor que o valor. Empresas boas. Porque isso é outra coisa, small cap não é o que o pessoal gosta, porque o pessoal gosta de empresa quebrada, falida, que não dá lucro e que acha que vai bombar. Small cap é empresa boa, sólida, que dá lucro e que está sendo vendida a um preço menor do que vale. E isso tem na bolsa. Você pode pegar parte da sua carteira e botar nisso. Esse consultor também está no site? Tá. Qual o nome dele? Mili. Pode fazer pergunta direto a ele, pode pedir análise fundamentalista para ele. Tem chat dele terça-feira às 9 horas da noite. Tem um grupo dele, que eu tenho um sistema de grupos tipo rede social lá no site, tem um grupo dele, então vocês podem explorar bastante. Em 29 teve repique isso aí, não? Não, porque o que acontece? É isso que eu vou mostrar no outro gráfico. No longo prazo, essas crises todas desaparecem do gráfico. Porque sobe tanto que as crises passadas somem do gráfico. Quer ver? Eu te mostro isso aqui. Isso aqui é um gráfico do Ibovespa mensal. Você vê que o que acontece? O Ibovespa considera dividendos, então ele vai descontando dividendos. E conforme vai subindo, o que acontece? As crises passadas vão desaparecendo do gráfico, chega uma hora tende a zero. Quer dizer, se você, por exemplo, se você tem Petrobras e Vale desde os anos 80, o seu preço médio, assim, você pode dizer até que é abaixo de zero. Ou você pode dizer que é zero. O que você já recebeu de dividendos já é mais. Se você comprou e deixou quieto, não é para fazer isso, é para ficar comprando todo mês. Mas, vamos dizer, eu cheguei em 1985, fui lá e comprei 1000 Petrobras e 1000 Vales. Eu já recebi mais do que eu paguei. Então, teoricamente, meu preço já é abaixo de zero. E isso é o que vai acontecendo aqui. Então, aqui eu nem tenho 87. 87 foi... eu sempre esqueço se é segunda-feira negra ou terça-feira negra, que foi o dia que quebrou o Long Term Capital Management, que é o maior fundo de hedge que já existiu. E graças a ele fica todo mundo enchendo o saco de Black-Scholes, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque Black-Scholes não é um modelo que pretende prever o mercado, mas um modelo para você compreender as opções, e aí usaram de forma errada, e aí o modelo científico acaba pagando o pato, né? Porque o que aconteceu foi o que sempre acontece, não controlaram o risco adequadamente. Eram gênios, e eram mesmo, ganharam um absurdo de dinheiro se aproveitando das distorções do mercado, mas por serem gênios, vem a soberba, né? E aí uma hora vem um cisne negro no mercado e eles quebraram, porque não controlaram o risco adequadamente. Porque não adianta você fazer operações espetaculares se você não controlar risco adequadamente, porque um dia o mercado faz uma coisa, como foi Tupi, um grupo que eu conhecia, eu não vou dar nome, porque não vou ficar colocando nome aqui, mas um grupo que eu conhecia que até me chamou para trabalhar e que eu não quis participar exatamente por causa disso, porque eu falei, não tem controle de risco, e aí quiseram me convencer que tinha controle de risco pelo delta, e opções não se controla risco pelo delta, se controla risco travando, né?
Mas cismaram que se controlaria pelo delta. O que aconteceu no Tupi? Quebrou todo mundo e ainda quebraram o dinheiro do pai também. Tem esse problema, né? Quebraram deles e quebraram do pai. E era muito dinheiro, e ganharam muito dinheiro, porque a estratégia deles era brilhante, mas se não controlar risco, um dia quebra. Então foi isso que aconteceu em 87. Por mais brilhante que você seja, por melhor operador que você seja, por mais lucro que você esteja tendo, controla o risco e tenha um número. Se der tudo errado, eu vou perder tanto. Se você não tiver esse número, um dia você vai quebrar. Você tem que ter um número. E aí eu vou te perguntar, mas você pode perder isso? Aí você diz, posso. Ah, então tudo bem. Então seguimos em frente. O que aconteceu com esse grupo? Eu cheguei, mas se der tudo errado, quanto vocês perdem? Não, a gente travou no delta. Não tem negócio de trava no delta. Eu quero saber se der tudo errado, quanto perde. Não tem um número, tchau, um abraço, eu vou embora, não participo. Aí já, não, tem um número. Se der tudo errado, a gente perde 1 milhão. Tá bom. Dá para perder 1 milhão? Dá. Então tá bom, então podemos conversar. Então, o que aconteceu foi que não controlaram o risco. E aí nem tem mais no gráfico. O Dow Jones nesse dia caiu 26%. É o dia de maior queda da história do Dow Jones, que eu não lembro se é segunda-feira negra ou terça-feira negra. Não lembro. Oi? Afro segunda ou afro terça? Eu não lembro. Sei que ele caiu 26% num dia. Na época, em 2008 é caixinha. O mundo ia acabar 180 vezes. Ia acabar o mundo, acabar de novo, acabar de novo, acabar de novo. Uma coisa absurda. A única vantagem é que, como não tinha internet e tal, a gente não ficou tão... As notícias demoravam mais a chegar, não chegava em 1 segundo. E aí o que aconteceu após esse dia? Uma época de prosperidade enorme e um bull market enorme. Então, bolsa é assim. Renda variável, a gente não sabe o que vai acontecer. O que aconteceu depois da quebra do Long Term Capital Management foi isso. Uma prosperidade enorme nos Estados Unidos e um bull market enorme. Então, isso até desapareceu do gráfico. O que nós temos aqui, ó, respondendo a tua pergunta de 1929 não tem mais como ter no gráfico. Nós temos aqui, eu não lembro qual foi essa crise aqui, essa daqui eu lembro, dos tigres asiáticos e da Rússia. Essa eu já não lembro, 94, 95. Essa é dos tigres asiáticos e da Rússia. Essa daqui é a bolha da Nasdaq. Essa quedinha aqui. Aí quando eu falei para vocês, vou comprar 100 mil reais no topo, no dia mais alto da bolha da Nasdaq. Se guardou até hoje, está milionário. Aqui. Comprei aqui. Eu tinha falado 12 mil, 15, 18 mil. Ah, errei. Não era 12, era 18. No dia, no topo da bolha da Nasdaq, eu comprei ação de empresa boa. Se comprou aquele pet.com e aquelas porcarias que lançavam lá nos Estados Unidos, aí quebrou tudo. Paciência. Eu comprou empresa sólida, que dá lucro e tal. Cheguei aqui no dia do topo da Nasdaq e comprei as blue chip aí e tal. Tô rico. Guardou. Agora o problema é que o cara vendeu aqui, né? Esse que é o problema. Todo mundo vendeu aqui. No auge do pânico. Agora, eu não estou falando que comprar blue chip também é assim, compra blue chip, guarda e nunca mais olha. Não é isso. Buy and hold não é isso. Você todo mês avalia, de 6 meses reavalia. E se a empresa deixou de ser boa, você troca. Buy and hold não é comprar, não é adivinhar que empresas vão ser boas daqui a 20 anos. É se manter sempre nas empresas boas. Deixou de ser, você troca. Ah, nessa troca eu vou perder? Vai. Bolsa você sempre vai perder em algum lugar. O que importa é que no somatório você ganha. Há uma fantasia que o vencedor na bolsa é aquele que não perde. O vencedor na bolsa é o que aprende a perder. É que aprende a assumir perdas. Qualquer método tem que saber perder. Vão ter perdas pelo caminho. Então, e aqui é a nossa crise de 2008. Então vocês vejam, porque há todo um pânico em cima de queda da bolsa. E a queda da bolsa, assim, se você sabe o que está fazendo na bolsa, não é nada, não tem problema nenhum. Aliás, é uma grande oportunidade. Olha o que acontece com quem junta ações. Essas quedas foram tão grandes quanto essa, ou piores. Essa daqui só teve uma característica ruim, voltou muito rápido. Essas daqui foram muito melhor. A bolha da Nasdaq foi uma beleza, ficou 4 anos em queda, uma beleza. Essa daqui foi uma desgraça. Não deu nem tempo de você comprar nada, voltou rapidinho.
voltou rapidinho. Então, o que acontece? As quedas passadas, essa infelizmente eu não lembro. Isso aqui foi tigre asiático e Rússia, esse foi bolha da Nasdaq, essa eu não estou lembrando. Não sei se essa daqui é uma coisa específica do Brasil, da max desvalorização, não sei se isso aqui é do dólar. Eu acho que essa daqui é uma coisa específica do Brasil. Bom... Foi antes do real. Não, aqui é bem a entrada do real, né? 94, 95. Então, não sei se é isso, uma coisa do Brasil mesmo, não sei. Bom, não importa. O que acontece? As quedas passadas não influenciam em nada a sua carteira de ações. Nada, absolutamente nada. Quem tem ação desde os anos 80 ou 90, bolha da Nasdaq, não sei o quê, se você manteve as ações e as empresas continuam boas, não aconteceu nada. E a queda atual, vamos dizer que a gente está aqui, porque agora já passou, é uma oportunidade. Porque se o mercado está em queda, eu tenho empresas boas a preço mais baratos, eu estou recebendo muito mais dividendos e com esses dividendos eu compro muito mais ações e com a venda de opções eu ganho mais dinheiro mais fácil e compro mais ações. Então, o que acontece? Se eu vou juntar ações e principalmente vender opções sobre a minha carteira, eu vou terminar com muito mais dinheiro e muito mais capital no longo prazo, num mercado que faz assim, ó, do que num mercado que faz assim. Esse mercado aqui é muito melhor para mim, que é o mercado real, não existe mercado que sobe em linha reta. Então, se a gente tirasse essas quedas desse mercado, tirasse 2008, que é a queda recente, vamos dizer que 2008 não aconteceu e o mercado resolveu andar de lado aqui. Pode acontecer, ele pode ficar de lado durante alguns anos. É muito pior para mim do que com 2008. Eu tenho muito mais capital e ações aqui por causa dessa queda do que se o mercado tivesse feito assim em linha reta. Muito mais. Porque durante essa queda a minha carteira aumenta muito mais do que se o mercado andar de lado. Então, se você está acumulando ações de empresas boas, aqui não está acontecendo nada. Absolutamente nada. Aí você, mas se o mundo acabasse mesmo, aí não tem proteção. Se houver uma catástrofe econômica mundial, quebrou tudo, todo mundo vai perder. Tanto faz onde está seu dinheiro. Mas é melhor estar em Petrobras e Vale do que no banco. É mais seguro. Assim, provavelmente vai perder, mas pode ser que elas resistam. Se elas resistirem, teu dinheiro continua lá. Sem contar que todas essas tungadas do governo no Brasil, eles nunca tungaram a ação. Mesmo o plano Collor mexeu em tudo, as ações ficaram lá. Caiu o preço, mas ficaram lá. Ninguém pegou, mexeu nas tuas ações. Continuaram lá, porque mexer em ação é uma coisa muito difícil num país capitalista. Só se virar comunista, aí tudo bem, aí vai acabar suas ações, mas aí tanto faz. Num país capitalista, o que acontece? Ele foi lá, mexeu na renda fixa, mexeu não sei o quê, pegou poupança, pegou sei lá, mas a ação você é sócio, aquilo é seu. É propriedade sua. Então é difícil, né, mexer naquilo. Então, nós temos que olhar a queda com outros olhos. Se eu estou comprado em ação de empresa boa, mas eu tinha 1 milhão em ação, agora eu só tenho 500 mil. E daí? Você vai vender? Então que diferença faz? Para de olhar essa porcaria. Aliás, eu faço isso, sério. Chega aqui, eu não olho mais quanto eu tenho, dane-se. É melhor, para de olhar, não olha mais isso para não ficar nervoso. Não adianta para nada ficar olhando. Eu não vou vender mesmo, não tenho nenhum objetivo de vender. Para que eu vou ficar olhando? Agora, o que acontece? Se eu tinha 1.000 Petrobras aqui eu tenho 1.500 sem botar R$1 do meu bolso. E se tivesse andado reto, eu teria 1.100 talvez. Então isso aqui é uma grande oportunidade. E você tem 1.500 porque você continua investindo? Porque eu comprei mais com dividendos e com venda coberta de opções. E porque aqui eu comprava 50, aqui eu compro a 15. Então, se a Petrobras me dá R$1.000 de dividendos, aqui eu comprava 20 ações, aqui eu compro 70.
Se eu tiro R$1.000 da venda coberta, aqui eu comprava tanto, isso aqui eu compro muito mais. Então a única coisa ruim daqui é que não durou. Se durasse uns 4 anos era melhor, né? Você teria... Então, isso aqui é nada do que além de uma oportunidade. E se você... eu faço trade com ações. Tá bom, o que aconteceu aqui? Nada também. Qual o problema de queda para o trader também? Nada. Em algum lugar aqui ele já estopou. Não, eu faço trade, comprei aqui, estou aqui. Bom, então você não faz trade, você faz outra coisa. Você compra a Petrobras por 70, no 15 você ainda está no trade. Que trade é esse? Isso não é trade. Então, isso aqui não é absolutamente nada. Isso faz parte da bolsa. Há todo um negócio na mídia que fica queda da bolsa, queda da bolsa, queda da bolsa. Vocês têm que se abstrair disso. Quem quer? Oi? Na sua visão, então você não usaria estoque para... Não, se você faz... Não. Para quem faz... Buy and hold, não. Não tem que estopar. Não, né? Senão não é buy and hold. Você pode fazer buy and hold ou não. Ninguém é obrigado a fazer buy and hold. Mas buy and hold é comprar ação e guardar. Reaplicar dividendo, todo mês comprar mais um pouquinho. Se quiser fazer venda coberta e comprar mais. O seu objetivo é ter cada vez mais ações de empresas boas. Esse é seu objetivo. E aqui é uma grande oportunidade. Porque, claro que se eu olhar esse gráfico aqui, eu vou estopar aqui e comprar tudo aqui. Mas agora é fácil. Se me dá essa chance, é claro que eu vou fazer. Só que na hora, o que acontece? A gente vê que está caindo, já está aqui. Né? E também quer ver outra coisa? Se eu fosse usar esse raciocínio aqui, eu já tinha vendido tudo. Porque aqui, olha só, eu tô vivendo esse mercado aqui entre 4 e 12 mil durante anos. Aí, de repente, ele vai a 30 mil. Aqui eu já vendia tudo. Aí ele foi no 70. Então, depois é uma moleza. Na época, no 50 mil, para mim, basta, a bolsa já tinha subido uma enormidade. Ela foi de 10 a 50, foi no 70. E esse gráfico serve para a gente ver outra coisa. A despeito de todo esse pânico atual que você lê, parece que a bolsa está desabando e o mundo está acabando, a bolsa está no topo histórico quase. Você vê como há uma divergência enorme das notícias com a realidade. A bolsa está quase no topo histórico. Olha esse gráfico aqui que vocês veem. Aí você lê, parece que a bolsa está desabando, parece que o mundo está acabando. A Petrobras, sim, das grandes ações do Brasil, a Petrobras, sim, está depreciada. Mas as outras não, está tudo quase no topo histórico. A Vale outro dia estava quase no topo histórico, agora ela até caiu, mas outro dia aí ela quase chegou no topo histórico. E a bolsa está aqui, o topo histórico é aqui. Então, o que eu quis mostrar aqui é isso. E aí essa queda aqui daqui a uns anos vai virar um negócio desse aqui. E depois de muitos anos, para os mais jovens, que não é o meu caso, vai virar isso aqui. Nem tem mais no gráfico. A de 87, que é a maior dessas daí, nem tem mais no gráfico. Então, vocês têm que buscar uma forma de operar na bolsa, cada um vai ter a sua, para abstrair dessas coisas. Você desenvolve um método e opera o seu método. E vai trabalhar. Mas eu trabalho na bolsa. Então, tá bom, vai trabalhar na bolsa. Mas não pode ficar nesse histerismo de bolsa subiu, bolsa caiu. As ações que eu opero opções da Petrobras e da Vale. As outras que eu tenho, se você me perguntar o preço, eu não sei nem a dezena. Não sei se é 10, 20 ou 30. É a menor diferença. Faz a menor diferença. Agora, claro, se você vai fazer trade com a ação, você tem que ter essa noção. Mas o trader tem que se conscientizar que ele não é um opositor holder. Que isso é tudo papo de fora de internet, que não tem nada a ver com a bolsa de verdade. Muito pelo contrário, o trader tem que se transformar num holder. Porque ele tem que pegar o lucro do trade dele e comprar alguma coisa. Ele pode até, como eu falei, eu moro com meus pais, tenho 20 anos, com a vida tranquila, pego todo o dinheiro do meu trade e gasto na noite. Tá bom. É diferente, é uma situação diferente, mas em algum momento você vai ter que começar a acumular. Vamos lá. Pessoal, fala. Quando você fala da atitude de buy and hold, a gente aí está falando de uma forma geral das ações, né? Isso. Você está falando do mercado e você vai evitar vender em função do longo prazo. Agora, quando você está vendo uma empresa, né? Vamos supor que isso aí fosse o gráfico de uma empresa.
quando despenca dessa forma. Não, mas volta aqui, como é que volta? Mas veja bem, isso aqui não é um risco, isso aqui é um risco sistêmico mundial, não tem nada acontecendo com a empresa. Agora, se a empresa está em desacordo com o Ibovespa, é isso que você está dizendo, Ibovespa, aí você pode até analisar a empresa. Se você acha que a perspectiva da empresa não é mais boa, você sai. Isso, você está falando de trocar as empresas isso. boas. O fato é que é o seguinte, a percepção que você tem que ter é o seguinte, quando você vai fazer trade, você vai operar preços. Então eu vou operar preço, vou fazer você pode fazer uma estratégia de trade com análise gráfica, pode ser com análise fundamentalista, não tem problema nenhum. O objetivo é sempre o mesmo, descobrir uma distorção de preço com valor. O que é trade? Tentar comprar preço abaixo do valor e vender preço acima do valor. Então você vai captar esse preço abaixo do valor, ou com análise técnica, ou com análise fundamentalista, tanto faz. Você vai criar uma estratégia de trade que determine gatilhos para você operar. Aí, seus gatilhos forem acionados, você entra no trade e opera o preço. No preço tal eu realizo o lucro, no preço tal eu estopo. E aí depois você opera o seu plano. A maioria não faz assim, né? Vai lá, faz qualquer coisa, não sabe nem por que está comprando, aí vende porque acha que sei lá o que, mas o trade sério é assim. Você determina gatilhos de análise técnica e ou análise fundamentalista para dar entrada no trade. Deu entrada, você determina preço-alvo e lucro, às vezes prazo, bateu num deles, você sai. Você opera preço. Se você vai fazer buy and hold, você opera empresas. Eu vou ser sócio dessas empresas. O preço não faz a menor diferença. Pode fazer diferença até na hora de comprar. Porque você determina oportunidades, por exemplo, em small caps, porque o preço também está abaixo do valor. Mas, depois que você se tornou sócio da empresa, interessa se a empresa continua sólida, dando lucro e tal, e tudo mais. Não interessa o preço que ela está hoje. Agora, tudo bem, você pode pegar, por exemplo, o caso da Petrobras, que está depreciada em relação ao mercado. Realmente ela está em desacordo com o mercado nesse momento. Mas se você olhar um gráfico de longo prazo, se você olhar um de curto prazo, o Ibovespa está aqui, a Petrobras está aqui. Se você olhar um de longo prazo, a Petrobras está aqui e o Ibovespa aqui. Então também é complicado avaliar isso. Mas cabe a você avaliar a empresa e ver se você quer continuar sócio ou não. Se você não quer, você sai. Agora, o que não pode é o que a maioria faz. Vai deixar de ser sócio agora e depois vai voltar a ser sócio nos 45. Aí não pode, porque no 45, se você opera, o que acontece? O pessoal faz buy and hold e avalia a eficiência do buy and hold pelo preço da ação. Então no 45 ele acha bom, no 20 ele acha ruim. Claro, se ele avalia pelo preço. E é ao contrário, porque no buy and hold no 20 é bom e no 45 não é tão bom, é bom para comprar no 20. Então, o que não pode é isso, porque no 45, pode ser que ela nunca mais volte no 45, vamos, se ela voltar, só vai ter notícia boa. Então, tudo bem, você pode, através do gráfico, acionar um gatilho para estudar a empresa e ver se você quer continuar a ser sócio. O que você acha como estratégia para o pequeno investidor esses fundos ETFs que reproduzem o índice? Nos Estados Unidos eles são muito populares, né? Aqui não tanto, né? Tem dois com liquidez, que é o PIB e o BOVA. É uma estratégia, né? A taxa de administração não é tão alta, né? Não tem taxa de administração tão alta. O problema só é que vem muita coisa junto, né? Se você puder aprender a você montar a sua carteira, é melhor. Agora, se você quiser ter menos trabalho, é uma estratégia, botar uma parte do seu dinheiro nisso. O problema é que vem muita tranqueira naquilo, né? É uma carteira muito grande. Mas, assim, no longo prazo vai acompanhar, né? E tem uma taxa de administração. Eles são fundos negociados em bolsa, né? Você compra e vende igual a ação, mas são fundos. Então tem taxa de administração, mas é uma taxa até pequena. É mais uma possibilidade, né? Agora, eu acho que assim, vocês estão aqui para se desenvolver como operador. Então, se você puder aprender a montar a sua carteira e tal, deixar uma parte lá, é mais negócio, né? O que não é difícil no Brasil, porque no Brasil, nos Estados Unidos, você tem um leque muito maior. No Brasil, o leque não é grande. Se você quiser, vou montar...
Porque você vai começar montando carteira de blue chip. Aí eu quero, não, tá bom, agora eu vou me desenvolver e começar a estudar mais o small cap. Vou me desenvolver, vou fazer trade com ação. Não tem problema nenhum, você pode ir para o caminho que quiser. Apenas tem que se desenvolver como operador. Não é ficar na manada ali operando emoção, que é o que todo mundo opera. Mas o início, que é a carteira de blue chip, não tem muito o que inventar no Brasil. Todo mundo sabe quais são. São aquelas mesmas ali. Isso não tem muito o que inventar. Você tem as duas grandes, um banco, uma elétrica. Mas basicamente é isso. Pega ação de banco no Brasil. Tem três. Tem muito mais que 3, mas grande, 3. Né? Aí tá bom, não, mas eu vou estudar small cap. Aí tem alguns bancos interessantes para você investir e tal. Aí é outro papo, isso já é mais um desenvolvimento. Agora você pega o grande mesmo, são 3. Olha, no longo prazo faz tudo a mesma coisa. É minha questão pessoal. A Petrobras no Ibovespa é bastante grande. Né? Inclusive, se não fosse a Petrobras, a gente estava mais perto do topo histórico. Para ela chegar nesse valor que você está falando, ela tem que subir para 100%. Em relação a hoje, praticamente, desse valor. Sei, mas veja bem. A gente, por exemplo, agora muita gente está assustada que o Dow Jones está subindo e o Ibov não. Só que ano passado o Ibov subiu muito mais que o Dow Jones. Então, se a Petrobras, se não está acontecendo uma coisa grave com a Petrobras, em algum momento ela vai recuperar essa diferença. Mas não recupera subindo, pode também o Ibovespa cair e ela não. Aliás, acabou de acontecer isso. Né? Agora, recentemente, o Ibovespa caiu e a Petrobras ficou parada também. A diferença de Petrobras e Vale, inclusive, diminuiu. Porque nos últimos tempos a Vale tem caído mais, nos últimos meses, sei lá, a Vale tem caído mais que a Petrobras. Então, se ela se mantiver como uma empresa sólida, em algum momento ela vai recuperar essa diferença, mas recupera de diferentes formas. Pode recuperar andando de lado com o Ibovespa caindo. Né? Não necessariamente tem que subir. Não, mas falando a diferença em relação ao Ibovespa, eu estou falando que ela atingiu esse topo aí de 45, por exemplo. Tem que subir 100%. Tem que subir 100%. Pode subir. Sem o Ibovespa, sem afetar tanto assim, o Ibovespa vai ter que... Não, mas hoje em dia ela tem 9% do Ibovespa. Já foi o tempo que essas ações tinham 30%, 40%. 9% não mexe tanto assim, não. Há um tempo atrás, você pegava a Telemar, era 40% do Ibovespa. Agora é 9%. Não afeta, mas não afeta tanto. E realmente, se ela não tivesse tão depreciada, o Ibovespa estava um pouquinho mais alto. Bom, e o outro passo necessário é reaplicar dividendos. Quem já tem uma carteira grande, quem tem tranquilidade financeira, o dividendos é parte da renda que ele pode tirar para fazer o que quiser. Quem está montando uma carteira, se não reaplicar dividendos, não vai montar a carteira não vai sair do lugar. Se puder até, a Vale tem isso, tem outras que tem, se puder botar aquele negócio de reaplicação automática, melhor ainda. Não vai crescer, porque diferente do que a maioria pensa, o dividendo não é um presente, ele sai do preço da ação. Então, se a ação está 40 e dá R$1 de dividendo, a ação passa a estar 39. Se você não reaplicar dividendos, o seu capital não vai aumentar. Agora, se você já tem um capital grande, o dividendo, como a venda coberta, pode ser uma fonte de renda. Mas se você já tem um capital grande em bolsa, imóveis e tal. Vamos ver dois gráficos disso. Isso aqui é um estudo comparando $100 mil aplicado na Bolsa dos Estados Unidos em 1871. Reaplicando dividendo e não reaplicando. Não reaplicando 250 mil, reaplicando 8 milhões. O dividendo faz um efeito de juro composto na sua carteira de ação, porque você recebe dividendo, compra mais ação. Aí recebe mais dividendos, compra mais ações. E ele repõe essa perda, porque 40 tirou R$1, vira 39. Você tem que repor o R$1. E aí, durante a queda, como eu mostrei ali, isso potencializa muito. Porque o que acontece? Você recebe o lucro da empresa referente ao período passado e compra muito mais ações com aquele lucro porque a ação caiu. Então, a queda passa a ser uma oportunidade disso aqui se multiplicar.
Vamos ver o próximo. Também 1871 até 2010. Esse aqui está bem recente. Esse aqui é o SP, índice composto do SP, né, que ele tinha perguntado, ajustado para a inflação. Aqui, e é real, não é nominal, é real, né? Aqui, ó, 1929 que você perguntou, aqui, ó, tá aqui 1929, né? Aqui é o ganho das ações. Tá aqui 1929, né? Aqui é o ganho das ações sem reaplicar dividendos e reaplicando dividendos. E a guerra do Golfo, aquele período que você não lembrava. Ah, tá. Tá, a Guerra do Golfo. É verdade. A primeira Guerra do Golfo, aquela do Bush pai, né? Porque aí tem crise de petróleo e tal. Então, e aí a gente chega na venda coberta de remuneração. A venda coberta, ela tem uma vantagem sobre os dividendos. Vamos dizer que você tirou R$1 de dividendo. A ação vai para 39. Se você tirou R$1 de dividendos numa ação de R$40, ela não vai para 39. A ação continua R$40. Então, nesse aspecto, a venda coberta é superior ao dividendo. Sem contar que venda coberta você pode fazer todo mês. Só que dividendo não tem risco. Dividendo você ganhou R$1, não vai acontecer nada. Não tem como perder. E venda coberta você pode perder. Mas é um rendimento extraordinário que você pode fazer com venda coberta se você não tiver uma ambição desmedida e se você entender o que é venda coberta. O paralelo que eu traço são os imóveis, né? Volta e meia a gente vê no jornal comparação seca de aluguel com renda fixa. A comparação seca, para mim, é totalmente absurda. Porque se você bota 100 mil na renda fixa, daqui a 10 anos você tem 100 mil. O principal não valoriza, você ganha juros. Se você bota 100 mil no imóvel, daqui a 10 anos você pode ter 1 milhão, pode ter 50 mil, pode ter até desvalorizado. Então, o aluguel se soma ao ganho de capital do imóvel, o que não acontece na renda fixa. O aluguel é o dividendo da ação, né? O aluguel é o dividendo. Ele se soma ao ganho de capital. Na renda fixa não tem ganho de capital no principal. Então o aluguel não precisa superar o CDI para ser um bom investimento, porque você investiu no imóvel. Você investiu no imóvel, o aluguel é um extra. Você pode até investir em imóvel, não alugar e ter um bom resultado. Não é obrigado a alugar imóvel para você ter bom. Você pode comprar um imóvel e deixar fechado, vender daqui a 10 anos e ter um resultado excepcional, sem alugar. Então o aluguel é um extra. Mesma coisa é a venda coberta. A venda coberta de opções sobre a sua carteira é um extra. Por quê? Porque a sua carteira de ações, como eu mostrei nos gráficos anteriores, tende a ter um rendimento exuberante no longo prazo. Se você somar isso à venda coberta, você transforma em mais exuberante ainda, se você conseguir ter rendimento positivo. Então você não tem necessidade com a venda coberta de superar nada. Você não tem que superar a CDI, não tem que fazer nada. Qualquer rendimento positivo da venda coberta é excepcional, porque você somou à sua carteira de ações um novo rendimento, além do ganho que ela tem, que eu mostrei nos gráficos, que já é muito bom. Então, mostrando isso para vocês, porque se eu chegar para vocês aqui, ó, e falar assim, ó, 4% ao ano, aí vocês vão falar para mim, bom, 4% ao ano eu vou para a caderneta que dá 5,5%. Eu concordo. Para você fazer um investimento de 4% ao ano, vai para a caderneta. Agora, se eu falar para vocês, a minha carteira de ações dá em média 12% ao ano, e eu vou somar 4 a esses 12, aí é outro papo. Aí é totalmente diferente. Porque 4 é uma porcaria, mas transformar 12 em 16 é uma coisa excepcional, espetacular. Então a gente vê aqui uns exemplos. Se você sai de 50 mil, por exemplo, e investe 1.000 por mês,
12%, 740 mil em 15 anos, 1.400.000 em 20. Botou os 4% a mais só, aqui já foi para 1.100.000, aqui foi para 2.400. Se você botar 6% ao ano, que não é difícil, em cima dos 12, aqui já passou de 1,4 para 3,2. Agora, se você partir de 14, que eu devia ter colocado aí, que é a média da Bolsa Brasileira é 14, 15, você ainda tem mais expressivo ainda. Se você pegar aqui, ó, uma coisa razoável, que é partir de 100 mil e botar 2 mil ao mês, 18% termina em 7 milhões em 20 anos. Então, esses 4, 5% a mais fazem uma diferença absurda. Mas o que acontece? Fica-se a fantasia que a venda de opções tem que superar o CDI. Aí quando você começa a querer superar o CDI com a venda de opções, você se arrisca a ter rendimento negativo. Porque você vai ter que fazer vendas maiores, vendas mais próximas do preço, para conseguir superar o CDI. Com isso você aumenta o seu risco e aumenta a exigência como operador, porque quanto maior quantidade você vende, quanto mais próximo do preço da ação, melhor operador você vai ter que ser para conseguir ter rendimento positivo. E aí a sua chance de ter rendimento negativo é maior. Então, o rendimento aqui é excepcional, se você compreender que é um rendimento adicional à sua carteira de ações. E que qualquer rendimento que você tiver positivo é excepcional. Porque se você, como eu falei, 4% é extremamente fácil de conseguir com venda de opções. Aí o cara fala, mas eu vou ficar vendendo opções para conseguir 4%? É 4% em cima da carteira de ações. Aí é espetacular. 4% por si só não é nada, bota o dinheiro na caderneta, mas é a mesma coisa do aluguel. O aluguel só me dá 5% ao ano, é uma porcaria. Não, se você somar o rendimento do imóvel, o ganho de capital do imóvel, é uma beleza. E se considerar que o inquilino paga o IPTU e paga o condomínio, então só o inquilino pagar o IPTU e o condomínio já é bom. Se fosse só isso, já era bom. Já era positivo para você. Quando você está falando quase 4%, você está vendendo bem fora do dinheiro. Isso. Eu não estou dizendo que você tenha que fazer 4%. Eu estou dizendo que 4% já é bom. Se você conseguir mais que isso, ótimo. Tá? Agora, eu estou falando aqui para os que entendem, para os que já entendem, eu quero passar os conceitos para todo mundo. Quem não entende, baixa aí lá no site, porque a parte técnica de venda coberta é extremamente fácil. O que é difícil é compreender a estrutura emocional, se tornar um bom operador. Para os que entendem, eu estou falando de venda coberta de remuneração, que é vender fora do dinheiro para comprar mais ações. A venda de operação de taxa, que é a venda dentro do dinheiro, é outra operação, que não tem nada de errado, não é melhor nem pior, mas é outra operação. Quem vende dentro do dinheiro tem como objetivo ser exercido para fazer taxa sobre um capital, pode fazer um mês com Petrobras, outro com Vale, ou com o GX, naquele momento, naquela estrutura, ele não está acumulando ações. Tem um problema só que vocês têm que estar ciente, é que fazer as duas coisas no mesmo CPF, na mesma ação, não é interessante. Porque o que acontece? O imposto de renda é sobre o preço médio de compra. Então, se eu tenho Petrobras desde os anos 80 e vou fazer uma operação de taxa, se eu for exercido, não é o preço daquelas 1.000 que eu comprei agora, não. É o preço médio de todas as Petrobras que eu tenho que pagar imposto. Né? Não adianta eu chegar agora a comprar 1.000 vales e fazer uma operação de taxa e ser exercido, aí comprei vale por 50 e vou pagar imposto de renda sobre 50. Não. Se você tem vale há 20 anos, o imposto de renda é sobre o seu preço médio de compra. Então, o que acontece? Ser exercido, para quem tem carteira grande e antiga, tem o problema de ter que pagar imposto. E o imposto é grande se você tem uma carteira grande e uma carteira antiga. Então, a operação de taxa, você tem que ou não acumular aquela ação, né? Ou você acumula vale 3 e faz operação de taxa em vale 5, aí não tem problema. Ou você tem que
legalmente, eu não estou aqui falando coisa ilegal, não. Você pode fazer, acumular ações na conta da sua esposa e fazer operação de taxa na sua, isso não é ilegal. Você não pode, eu não estou falando coisa ilegal, arrumar um CPF, isso não é isso não, mas é que se for, não adianta, se for no mesmo CPF tem o problema do imposto de renda. Então eu estou falando de venda coberta fora do dinheiro. E é como ele falou, mas o que acontece? Se você está aprendendo, que não é o seu caso, você deve vender sim longe e pouco, para ir aprendendo. Conforme você vai se desenvolvendo como operador, você pode ir vendendo mais perto e maior quantidade. Mas você nunca deve focar na rentabilidade. A rentabilidade é consequência do seu desenvolvimento como operador e do desenvolvimento do seu método de venda coberta. Conforme você for se tornando um operador melhor, conforme o seu método de venda coberta for melhorando, você vai ter uma rentabilidade melhor, é consequência. Porque as pessoas ficam, tenho que ganhar tanto por cento ao ano. Não é na marra. Não acontece na marra, acontece no desenvolvimento do processo e não do produto. O produto é consequência. Então, o que eu estou querendo dizer é que 4% é espetacular. Você faz uma vendinha ali todo mês e 4% é espetacular se somar ao rendimento da carteira. Se conseguir 6, ótimo. Se conseguir 8, é sensacional. Mas 4 já é espetacular. Os 12% ali não são renda fixa? Não, o 12% eu botei uma hipótese do rendimento médio da sua carteira de ações. Pode ser mais ou menos. Mas eu só usei um exemplo. Eu não tenho como saber qual é o rendimento médio da carteira de ações de cada um. Eu só usei um exemplo para mostrar que 4% é uma porcaria, mas se você fazia 12 e passou a fazer 16, é a diferença entre ficar, vamos dizer, classe média alta e rico. Esses 4% aqui. Pode ser essa diferença. Porque isso aqui triplica em 20 anos. Esse 12 para 16 em 20 anos triplica o seu resultado final. Se você ia ficar com 1,5 milhão, você passa a ficar com 4,5 milhões por causa desses 4%. Eu só estou querendo encaixar isso naquilo que você tinha falado antes de percentual de renda fixa e variável. Não. Isso aqui é o rendimento anual. Tá. Isso aqui é o rendimento anual da carteira. Esses critérios que eu estou colocando aqui, infelizmente, quem não conhece vai ter que ir lá no meu site aprender, e são extremamente fáceis. O que acontece? Eu criei uns marcadores para venda coberta, que faz com que você possa fazer tranquilamente, e hoje você acompanha no celular. Tem um programinha lá no meu site para você acompanhar no celular, que depois nós vamos fazer com um delay de 15 minutos, mas depois nós vamos fazer uma parceria com a Ativa para ele ser online. É sério. Nós já temos parceria com a Ativa. A Ativa só precisa dar o sinal, só isso. É de graça. Para a Ativa também é de graça. Só precisa dar o sinal. Eu não tenho como dar o sinal. Eu dou o sinal com um delay de 15 minutos. Mas se a Ativa botar o sinal, a gente dá para os clientes ativas online. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estabelecer critérios para venda coberta. Como é que o pessoal faz venda coberta? Eu vou vender porque vai cair, eu vou vender porque isso, eu vou vender porque aquilo. Sempre vai terminar em venda no fundo e compra no topo. Toda vez que você soltou o ser humano na bolsa, ele só compra no topo e vende no fundo. Sempre. Ser humano solto na bolsa só faz isso. Me bota lá na bolsa, é só o que eu vou fazer. Então você tem que criar formas de não fazer isso. Quando eu botei aquela planilhinha no começo, é para isso. Aquela planilha é impossível comprar no topo, não tem como. Ela não deixa. Chega no topo, eu não posso. Eu tô doido, porque quando o Petrobras está 50, eu quero comprar de qualquer jeito. A coisa que eu mais quero na vida é comprar Petrobras a 50, mas a planilha não deixa. Não é sério, você acha que eu estou falando brincando? Estou falando sério. Você acha que dá vontade de comprar Petrobras a 23, Vale a 15? Não dá vontade nenhuma, é um horror. Comprar ação em 2008, chega a dar dor. Você compra, você sente dor de estar comprando ação. É sério, é muito fácil falar agora. Agora, quando está lá no topo, tudo que você quer é pegar todo o teu dinheiro, vender imóvel, vender tudo e se encher de ação, claro. Mas você precisa ter uma forma de vencer isso. Então, o primeiro é estabelecer critérios.
quando você... Tá no artigo que eu te mandei. Você já recebeu o artigo? Vai sair no blog da Ativa. Quando você passa para operar opções, você tem que deixar a cabeça de ações lá nas ações. Opções é um outro bicho. Tem outras ferramentas, não é um ativo direcional, não é um ativo a ser estudado com análise gráfica, é uma outra coisa, tem outras influências, é influenciado por tempo, volatilidade. Então, são outros instrumentos que você vai estudar e não tem nada a ver com vai cair, vai subir. Opções não se opera porque vai cair, vai subir. Opções você opera o que o mercado está te oferecendo. O mercado está me oferecendo uma oportunidade em opções. Na venda coberta, o que é? Uma opção que tem um valor bom a uma distância boa do preço da ação. É isso que eu vou equilibrar. Se eu vender opções sempre a uma boa distância, um bom valor do preço da ação, no longo prazo eu vou ser vencedor. A venda coberta é uma proposta vencedora. O problema é sempre o operador que tem no meio. Então, se você pegar um gráfico da Vale, porque Petrobras não vale, e ver quantas vezes ela sobe R$4 no vencimento, eu já fiz isso, eu tenho esse estudo, dá menos de uma vez por ano. Mesmo nos períodos de alta. Porque não interessa se sobe, interessa se sobe além da sua venda. Então, se a ação está aqui e eu vendo a opção aqui, acima do preço dela, desde que tenha um valor razoável, né? Porque sempre vai ter opção acima do preço, a 1 centavo, a 2, a 3, mas aí não adianta. Eu vou tender a ser vencedor no longo prazo. Por quê? Porque alguns vencimentos a ação vai cair, outros ela vai andar de lado, outros ela vai subir, mas não vai chegar aqui, e alguns poucos ela vai fazer assim. Então eu vou ganhar esse, ganhar esse, ganhar esse, e esse aqui eu vou perder. O problema é que 90% dos operadores vão ganhar em média 40 centavos, vamos dizer, 10 vezes. Aí ele acumulou R$4. Aí nesse aqui ele perde 5. Esse que é o problema. Aí no longo prazo ele vai ter um rendimento negativo. Então o grande problema é lidar com esse aqui. E o grande problema é que como ele ganha a maior parte das vezes, porque mesmo o mau operador de venda coberta, ele ganha mais vezes do que perde. O problema é que nas que ele perde muito. Então como ele ganha muitas vezes... E como na que perde, ele perde muito, ele começa a ficar estressado, ele, mesmo sendo um mau operador, ele começa a aproximar essa venda do preço da ação para tirar mais dinheiro. E aí o número de vezes que perde aumenta. Como ele é um mau operador e não sabe lidar com as perdas, o rendimento dele vai se tornando mais negativo. No final, a bolsa é um cassino, porque é sempre assim, né? O cara faz tudo errado e depois é culpa da bolsa, que é um cassino. Então, o que eu quero é captar vantagens que são opções que estão me dando em relação à volatilidade da ação, um bom preço a uma boa distância. O que a ação vai fazer é randômico, eu não tenho como controlar. O que importa é, nas poucas vezes que ela chega na minha venda, eu saber o que fazer. E o que é saber o que fazer? Recomprar a opção vendida. Simples. No lucro, no prejuízo, faz a menor diferença. Isso não entra na conta. Você recompra a opção vendida porque ela não serve mais para ficar vendida, porque a ação chegou nela. Se é no lucro ou no prejuízo, isso não entra na conta. Se eu vendo uma opção, é porque ela serve para remunerar minha carteira de ação. Se ela não serve mais, eu recompro. Se eu recomprei por mais ou menos do que quanto eu vendi, isso não faz a menor diferença para mim. As opções são um instrumento para você comprar mais ação e tirar dinheiro do mercado. Enquanto elas servirem para isso, eu estou vendido nela. Quando ela não serve mais, eu saio. Quer dizer, um exemplo é o seguinte: o freio do teu carro está uma porcaria. Aí a tua família usa o carro. Você faz o quê? Passa o carro adiante, porque você está colocando a sua família em risco. Você não está preocupado se vai vender o carro no lucro ou no prejuízo. Você não para não, mas eu só vou... Deixa a minha família andando nesse carro até ele valorizar para eu sair no lucro.
Você não vai fazer isso. Aqui é a mesma coisa. Até ele valorizar para eu sair no lucro. Você não vai fazer isso. Aqui é a mesma coisa. Quando a ação chegou na minha venda, eu estou entrando no risco de perder nessa venda tudo que eu ganhei nas últimas 10. Então ela não me interessa mais. Aí eu vou lá e recompro. Se é no lucro ou no prejuízo, não interessa. Porque o problema é que a venda coberta é extremamente mal entendida e mal ensinada por aí. Então, primeiro eu estabeleço critérios. E lá na Baixa.com nós temos um marcador para isso. Quem for nesse slidezinho lá no site tem link. Isso aqui tem link. Que é o VDX. O VDX é um marcador que ele bota um número para graduar as vendas. Esse número é distância da venda para o preço da ação, preço da venda e tempo da venda para o vencimento. Ele calcula essas três coisas e produz um número que vai te ajudar a graduar as vendas. Então, quando abrir lá o quadrinho que tem lá no site, tem o VDX de cada opção. Isso, como eu falei, vocês podem ir lá e aprender, não dá para eu ensinar aqui em 5 minutos, né? E aí você vai se perguntar, existe alguma opção que preenche os meus critérios para venda? Não. Nenhuma preenche os meus critérios. Olha no dia seguinte. Hoje eu já olhei. Nenhuma preenche os meus critérios, eu não vou vender. Não é obrigado a vender todo dia. Sim, tem uma que preenche. Aí então eu vou vender essa opção. No dia seguinte eu vou analisar. Quem quiser pode instalar o nosso aplicativozinho no celular, baster.com/b, e aí você abre e vê lá como é que está a sua venda a qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Aparece uma corzinha. Azul, está tranquilo, amarelo para você ficar esperto, vermelho para você zerar a venda. É sério, você abre ali, fica todo mundo viciado, fica olhando isso o dia inteiro. É o Blue. Então você acompanha a sua venda, pode acompanhar pelo Blue, pode acompanhar lá no site. E no momento que você estabeleceu critérios para venda coberta, você vai estabelecer outro critério para sair. Você não pode operar, bota isso na sua cabeça. Quando eu trabalhava em mercado, eu sempre trabalhei montando estratégia. Eu e meu irmão. A gente trabalhava na época que ainda tinha distribuidora. Não tem mais distribuidora não, né? Acabou isso, né? Acabou. Então, eu trabalhava na distribuidora. E aí a gente ficava ali montando estratégia. E botava um cara para operar. E na hora de selecionar o cara para operar, tinha que selecionar o cara que não pensava. Tinha que ser, assim, 90% não era idiota o suficiente. Tinha que ser assim, o cara tem que ser muito idiota o operador. Porque não pode, se tiver operador aqui vai me bater. Eu já fui também. Não pode pensar. Na hora de operar não pode pensar, não pode achar nada. Então você estabeleceu o critério para vender, agora você vai estabelecer critério para sair. Você tem que ter um alvo de lucro, você tem que ter um stop e um prazo. Você determinou esses três, e aí você vai fazer o quê? Todo dia olhar se bateu num dos três. Bateu, você sai. Não bateu, você não sai. Olha no dia seguinte. Sendo que o alvo de lucro é uma beleza, porque você já bota logo a ordem. Ordem de opção é só com prazo, não tem VAC, né? Não tem ordem VAC de opção. Tem não, né? Tem? Tem? Tem, vai até o vencimento. Até o vencimento. É como se fosse uma VAC. O que acontece? Então você vendeu a opção por 80 centavos, determinou que teu alvo de lucro é 21 centavos. Isso você já bota logo a ordem, com um prazo até o vencimento. Por quê? Você está lá trabalhando, faz assim, volta, você recompra e nem estava lá olhando. E a outra vantagem é, você recompra. Porque o que acontece? Quando você vende por 80 centavos, você acha 21 centavos uma maravilha. Mas quando chega no 21, você quer 15. Porque aí 21 já não é uma maravilha, porque ela está 21. Quando ela está 80, você fala, 21, pô, vou ganhar 60 centavos, que maravilha. Mas quando ela está 21, você quer ganhar mais 10. Aí acontece o que aconteceu agora, ela volta para R$1. Aí quando ela volta para R$1, você não sai no R$1, porque ela estava 15. Aí, porque se você saísse no R$1, tudo bem, mas você não sai. Aí a porcaria vai a 5, 6 e acontece isso aqui. Num vencimento você perde tudo. Entra naquela enganação que é muito comum, não, agora eu vou deixar exercer, porque é lucro, não é lucro, porcaria nenhuma. É lucro no sentido que você sai com mais capital, mas se você vai recomprar as ações no dia seguinte, é só
você vai pagar o prejuízo na opção do mesmo jeito, na diferença. Porque se você exercida a 40 e a ação está 44 no mercado, você vai pagar os R$4 aqui. Dá na mesma. Em algum lugar você vai pagar, porque se você vender uma opção por R$1 e ela está 5, você vai pagar esses 4 ou a bolsa fecha. Porque alguém vai ter que receber esses 4. Alguém do outro lado vai ter que receber. Então, você vai pagar num lugar ou no outro. Em algum lugar você vai pagar. Então, o que importa é você determinar os critérios e executar. Porque o problema é o operador. Então, nós temos marcadores para as 3 coisas também lá no site para vocês aprenderem. O BOSE é o nosso marcador de stop. Por que acontece? As pessoas usam normalmente o preço da opção e o preço da ação. Quando você lida com dinheiro, você erra mais. Porque, o que acontece? O que eu falei? Eu vou sair dessa venda porque ela não me interessa mais. E aí, eu saio se o BOSE chegou nela, que é o nosso marcador que considera VE, gama e número de negócios. Ou seja, o mercado chegou na minha opção. Ela agora é uma opção explosiva. Eu quero ficar vendido em opção resistente, não em opção explosiva. O que é opção resistente? É a opção que está aqui, a ação está aqui. A ação sobe 50 centavos, ela sobe 2 centavos. Então ela é resistente. Agora a ação sobe 50 centavos, minha opção dobra de preço. Eu não quero ficar vendido nisso. Isso não é para ficar vendido, isso é para ficar comprado, se for para alguma coisa. E aí é que eu estou tentando explicar para vocês que o mercado de opções é um outro bicho. Eu não quero ficar vendido porque vai cair, eu quero ficar vendido no que resiste à alta. E eu quero ficar comprado no que explode. Então, se o mercado chegou na minha opção, ela se tornou explosiva. Se ela é explosiva, não serve mais para eu vender. Eu vou sair dela. Isso não serve mais para eu vender, porque opção explosiva é aquela que vai a R$4, R$5, aí no vencimento eu perco todo o trabalho de um ano e fico andando para trás. Então eu tenho um marcador de stop, um marcador de realização de lucro e o prazo que eu uso quinta-feira antes do vencimento. Por quê? Porque na quinta-feira acabou, não adianta ficar levando até a segunda-feira para ganhar mais 3 centavos. E se você zera na quinta-feira e faz alguma besteira, ainda tem a sexta-feira para corrigir. Agora, na segunda-feira, se você faz alguma besteira, não tem como corrigir. E se você fizer um errinho bobo, que eu já fiz milhões de vezes, que é na hora de comprar, vender ou na hora de vender, comprar, vai pagar multa por ter abrido uma operação nova no dia do exercício. É um erro comum que todo mundo comete. Você vai ali no home broker comprar e vende sem querer. Eu já fiz isso milhões de vezes. O que acontece? Aí corrige na hora e tal, zera, vai perder um negocinho ali. Se for no dia do vencimento, dá uma confusão danada. E se você não perceber, então tá ferrado. Porque além de você levar a multa, você não recomprou a que você estava vendida, a que você comprou, que é outra, morre sem valor. Eu já vi perder um dinheirão por fazer confusão no dia do exercício. E além do mais, fica dando trabalho para a corretora desnecessariamente. Não é? Mas não é verdade? Fica aquela confusão no dia do exercício. Então, na quinta-feira antes do vencimento, acabou sua venda coberta. Tem série F, morreu, quinta-feira. Tem série G, tem série H, passa para outra. Essa daqui acabou, não, falta 2 dias. Ah, não, mas eu quero ganhar os últimos centavinhos. Não é para ganhar, não é para ganhar cada centavinho em cada venda. E você vê, às vezes você está ali numa opção de 8 centavos, a opção está 8 centavos, mas aí você quer ganhar os últimos centavinhos. Aí a ação cai R$1. Aí ela vai de 8 centavos para 5 centavos. Aí a outra lá, de 80 centavos, caiu para 40 centavos. Você podia estar vendido nessa daqui. Mas você está aqui tentando ganhar os últimos centavos. Cada opção é só um instrumento para fazer VE, para fazer remuneração. Se ela virou centavo, não serve mais. Se a ação chegou nela, não serve mais. Se chegou na quinta-feira, não serve mais, passa para outra. Ela é um instrumento para você remunerar a sua carteira. Cada uma isoladamente não tem importância nenhuma. Ela serve para você remunerar a carteira enquanto ela é eficiente para isso. Ela tem que ter algum valor, tem que estar longe do preço da ação e não pode estar no dia do vencimento. Então,
A ação chegou nela, ela se tornou explosiva. Não serve mais para remunerar a carteira, porque ela está no risco de a 4, 5 reais e você num vencimento perder tudo. Ah, eu vou lá, eu zerei e depois a ação caiu. Tá bom, não tem problema nenhum. O que importa é você se proteger do grande prejuízo. Ela vale 8 centavos, sei lá, não sei o quê. Não serve mais para remunerar a carteira. Como você vai remunerar com 8 centavos? A ação custa 50, você quer ganhar 3 centavos. Isso não é remuneração. Aí bota o dinheiro na caderneta, que dá mais do que isso. Ou chegou na quinta-feira antes do vencimento, não serve mais. São aqui os 3 critérios. Atingiu um dos 3 critérios? Não. Olha no dia seguinte. Atingiu, recompra a opção vendida e volta para aqui. Existe alguma opção que preenche meus critérios? Não. Olha no dia seguinte. Totalmente racional, que o pessoal pergunta. Ah, mas eu zerei, agora eu rolo, agora eu não sei o quê. Rolagem é uma coisa que não existe. A rolagem existiria se eu pudesse pegar a Vale F44, ligar para a corretora e falar assim, ó, passa para G46. A corretora não pode fazer isso, ela tem que zerar essa venda e vender uma outra. Então a rolagem propriamente dito não existe. Então o que é rolagem? Rolagem é recomprei onde eu estou vendido e abri uma nova venda. Então, recomprou. Vai lá olhar se alguma preenche o critério. Preenche, vende. Não preenche, não vende. Volta para aqui. E fica fazendo isso de forma racional, sempre com critérios para vender e critérios para zerar. Na hora de operar, você só opera os critérios que você estabeleceu. Agora, você quer rever seus critérios? Sem estar operando, zerado, você pega lá e diz, não. Até porque de tempo em tempo tem que rever, porque o mercado muda, a volatilidade do mercado muda, muda de uma ação para outra. Então, de tempo em tempo, não, vou sentar aqui uma vez por mês, vou ver meus critérios, se estão legais, se não estão, vou rever e tal. Mas na hora de operar, você vai operar os seus critérios para não ficar comprando no topo e vendendo no fundo. E lá no site, com acesso aí da Ativa, tem tudo isso, esses marcadores para vocês verem. A gente manda por e-mail, se vocês quiserem. Olha no celular e você passa a fazer isso de uma forma racional. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o estoque? O que acontece é o seguinte, você vai lá na Baixa.com, através da Ativa, e vai aprender o nosso critério de stop. O que acontece? O que as pessoas usam de stop normalmente? O preço da opção ou o preço da ação? Que são extremamente ineficientes. Como eu te falei, eu tenho estudado muito como o pequeno investidor opera. O preço da ação e o preço da opção lida com dinheiro, lida com prejuízo. Assumir prejuízo é a coisa mais difícil na Bolsa. Então, eles são extremamente ineficientes em 2 sentidos. Um, que o preço da ação, por exemplo, não quer dizer absolutamente nada, porque ele não inclui o fator tempo. Né? Porque se eu estou vendido numa opção de 46 e você disser assim, a Vale foi a 45,50. Se for hoje, eu estou tomando um ferro na venda. Se for a 2 dias do vencimento, eu vou zerar no lucro. Então, preço da ação não quer dizer nada. Preço da opção é um pouco mais razoável, mas qualquer coisa que lida com o preço da opção é ineficiente, porque opção são objetos extremamente voláteis e difíceis de operar. Então, quando você lida com o preço da opção, é muito difícil para o operador. Né? Isso é que não é o pessoal que fica fazendo trade com opção para ganhar ou perder 3, 4 centavos. É extremamente, pode até dar certo, mas é extremamente difícil de operar, porque elas são muito voláteis. Então, a gente desenvolveu, através dos anos, um critério que junta o gama da opção. Para quem não conhece, o gama é o que determina o quanto uma opção varia, assim, vamos dizer, o quanto uma opção é agressiva na sua variação. Quanto maior esse gama, mais ela vai variar em relação à variação da ação, né? Mais vai ser agressiva percentualmente a variação dela. O VE da opção, que no caso de opções fora do dinheiro é o valor total da opção, e o percentual dos números de negócios. Ele multiplica esses 3 fatores e dá um resultado. O que eu uso? Quando
o maior resultado disso, que é o BOSE que eu chamo, está na opção que eu vendi, eu vou estopar. Por quê? Aqui eu tenho o risco da opção explodir, quer dizer, o risco futuro. Aqui eu tenho o risco presente, porque o que acontece? Na hora que você vai vender uma opção, quanto maior o valor dela, melhor. Mas depois que você vendeu, quanto maior o valor, pior, né? Porque você quer que ela perca valor. E aqui você tem o risco de mercado. Quer dizer, se o maior número de negócios chegou na minha opção, significa que o mercado chegou na minha opção. Somando isso aqui, o que acontece? Essa opção se tornou uma opção explosiva. Ela não serve mais para remuneração de carteira. Eu quero ficar vendido em opção resistente, que é a opção que resiste à alta da ação. Mesmo que a ação suba, eu não vou perder muito nessa venda. É isso que vai fazer eu ganhar no longo prazo. Não é adivinhar quando vai subir ou quando vai cair. Porque se eu tiver sempre vendido em opção resistente, opção que aguenta a alta da ação, no somatório de 50, 100, 200, 500 vendas, eu vou ser vencedor porque a minha expectativa é positiva. Cada venda isolada eu não sei o que vai acontecer, posso ganhar ou perder, mas no somatório eu vou ganhar. Então, quando esses 3 fatores chegam na minha opção, ela não serve mais para remuneração de carteira. E o que acontece com esse stop? Além dele ser mais eficiente tecnicamente falando, ele é mais eficiente para o operador executar o stop. Porque o problema é o operador executar o stop. Porque discute-se muito qual é o stop melhor e perde-se horas discutindo qual é o stop melhor, o que não faz a menor diferença porque na hora ninguém stopa, fica rezando. Então não faz a menor diferença essa discussão. Então ele é mais eficiente porque ele não lida com... E é o seguinte, ele é um stop que não é necessariamente dado no prejuízo. Se o maior BOSE chegar na minha opção, eu estou vendido na série G, por exemplo, agora, da Vale. Se o maior BOSE chegar na minha opção hoje, vai ser no prejuízo. Daqui a um mês vai ser no lucro. Porque vamos dizer que eu vendi opção por R$1. Se chegar o maior BOSE hoje, ela vai estar R$1,20, R$1,30, R$1,40. Se for daqui a um mês, ela vai estar 60 centavos. Mas então, eu abstraio disso. Eu estou saindo dessa venda porque essa opção não é mais eficiente para remunerar a carteira. Se é no prejuízo ou no lucro, não faz a menor diferença para mim. Porque você tem que pensar em venda coberta como uma venda só a vida toda. Cada opção isolada é apenas um instrumento. Então, se eu vendi opção e tirei R$800, R$500, R$300, R$200, inclusive eu anoto isso, tem lá na minha planilha para anotar, aí vamos dizer que eu comecei a fazer venda coberta e fui tirando dinheiro e vou anotando. Aí já anotei R$6.500. Aí agora eu perdi uma venda e vou pagar R$800. Estou no prejuízo? Não. É uma venda só permanente. Entra dinheiro, sai dinheiro. O que importa é que no final acumule dinheiro, como qualquer negócio. Você monta uma padaria, não vai só entrar dinheiro. Vai ter que pagar a despesa também. Então isso aqui tem despesa. Quando você aceita isso, você começa a abstrair disso. E aí você começa a operar melhor. Então ele é um critério que aumenta muito a eficiência. E é fácil, vocês vão lá no site que tem, por enquanto só tem no meu site, mas está se espalhando. Eu tenho um quadro de opções lá que cota isso o dia inteiro, tem a planilha de opções que cota, você pode receber no seu e-mail, você pode chegar, você vendeu, vamos dizer, G48 da Vale agora. Aí você entra lá e pede, se o BOSE chegar nela, me avisa por e-mail. Você é avisado por e-mail e pode acompanhar no teu celular. A gente tem esse programa Blue que a gente diz o quanto a tua opção está em relação ao BOSE. Se ela está longe, se está perto, se já chegou nela, se já passou dela. Então, a gente tem todas essas facilidades para quem quiser usar esse sistema. E é bem fácil, tá lá. E tem a explicação lá do que ele é, como é, com texto e com vídeo, eu explicando o que é, tá lá à disposição de vocês. Quem não achar, é só lá.